estudado então um pouquinho sobre ética cristã. Eu convido hoje você a abrir aí, para a gente fazer um link com a aula passada e a continuação dessa aula, em Êxodo, capítulo 22. Enquanto você abre aí, nós temos estudado um pouquinho sobre o tema ética, né? Já estudamos na nossa introdução, que já foram algumas semanas, nós trabalhamos com a visão na perspectiva também filosófica e as alternativas éticas que têm impulsionado a nossa vida e impulsionado a nossa sociedade. E vimos que existem 6 alternativas éticas, das quais 3 são totalmente antibíblicas, anticristãs, apesar de, infelizmente, estarem dentro da igreja. Né? Antinomismo, situacionismo, aquele monte de situações lá, que são práticas totalmente contrárias ao padrão de Deus, mas infelizmente tem influenciado muitas pessoas dentro da nossa geração. E vimos também que existem alternativas éticas que têm um amparo bíblico, e que nós chegamos à conclusão e definimos pelo menos 2 possibilidades. Diante de uma situação normal do dia a dia, seguimos um absolutismo, onde o certo é certo, errado é errado, ponto, acabou. Porém, diante de situações onde há um conflito ético, onde há situações onde você tem que ter uma escolha, né? Aí, então, nós seguimos uma escola, uma alternativa denominada de hierarquismo, onde existe uma hierarquia de princípios, de leis absolutas, onde você tem que seguir esse padrão, onde a lei primária é, obviamente, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu estou diante de um conflito ético, onde eu tenho que escolher amar a Deus ou satisfazer os meus próprios desejos, pronto, eu já sei o que eu vou fazer. Vou amar a Deus acima de todas as coisas. E aí nós estamos definindo, aos poucos, essa hierarquia. Aí você fala, mas por que hierarquia? O próprio Jesus apresenta essa ideia quando ele é questionado qual é o primeiro mandamento, e aí depois ele apresenta o segundo. Lembra dessa situação? Se não existisse essa ideia de padrão hierárquico, um mandamento primeiro, um segundo e assim sucessivamente, Jesus já teria respondido para os fariseus naquela forma, não existe, meu amigo. É só o certo e errado e pronto, acabou. Não, mas ele apresenta, olha, o primeiro mandamento é amar o seu Deus, o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o entendimento, e o segundo, semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, existe uma perspectiva hierárquica em várias situações no contexto bíblico, que nos aponta que quando há conflito, eu vou ter que, então, seguindo esses critérios, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser criteriosos, né, ter critérios, e a partir desses critérios, então, satisfazer a lei maior, tendo como topo o amar a Deus acima de todas as coisas. Tudo bem? Aí nós começamos a estudar, definimos isso, e aí olhamos para Êxodo capítulo 20, que trata dos 10 mandamentos, como o padrão moral que Deus estabeleceu. Fazemos sempre a distinção entre lei cerimonial, a lei litúrgica, né, que tratava das questões litúrgicas de adoração, para a lei moral. A lei de Deus é dividida em 3 partes. Você tem a lei civil, que era para o povo de Israel, dentro do ambiente administrativo do povo de Israel. A lei cerimonial, que tratava das questões de adoração, de religião, de práticas litúrgicas. E a lei moral, que é sintetizada nos chamados 10 mandamentos. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo Jesus. Ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la. Então ele cumpre a lei cerimonial. Por isso, então, todo o sistema do sacerdócio levítico já foi cumprido. Você não tem mais holocausto, você não tem que apresentar mais primogênito, você não tem que guardar o sábado na perspectiva cerimonial, você não tem que mais guardar as festas de luas novas, você não tem que mais ir para Jerusalém nas festas solenes, você não tem que fazer absolutamente mais nada daquilo que tange o que a lei cerimonial estipulava, porque a lei cerimonial apontava para aquilo que Cristo faria. Cristo fez, pronto. E o que fica em voga, é óbvio, a adoração e tudo mais, mas uma perspectiva, inclusive, antes da própria lei,
quando os patriarcas já demonstravam essa adoração ao Senhor, essa questão do sinal da aliança, essa questão até mesmo da consagração, de dízimo, de oferta e por aí vai. Então, a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. E o que pesa sobre nós hoje ainda é o princípio moral, a lei moral. E aí nós começamos a estudar um pouquinho, lemos lá em Êxodo capítulo 20, né, os 10 mandamentos. Ainda vamos trabalhar mandamento a mandamento, mas estamos nos preparando para isso. E segundo a nossa confissão de fé e o nosso catecismo, a própria Escritura nos apresenta algumas posturas que tem que estar dentro da nossa mente para compreendermos corretamente o padrão da lei moral de Deus, né? Então foi isso que nós chegamos aí. Então vamos lá, deixa eu já pontuar aqui no slide, aqui, deixar ele no ponto aqui para a gente relembrar depois essas regras. Para quem perdeu a aula passada, se você quiser saber a fonte, né, e ler na íntegra, né, apesar que eu transcrevi aqui, essas regras, está lá no Catecismo Maior de Westminster, né, quando ele vai tratar lá perto da pergunta número 100, não lembro agora de cabeça, sobre a questão dos 10 mandamentos. Então ele trata de algumas regras para serem observadas antes de estudarmos os 10 mandamentos. E nós vimos na semana passada, dentro dessas regras aqui, que nós vamos relembrar depois rapidamente, que um dos padrões, quando nós olhamos para o mandamento de Deus, o mandamento moral, ou para a lei moral, é que nós precisamos ter um princípio, não da lei literal, mas de tudo aquilo que a lei propriamente engloba. E demos o exemplo semana passada a respeito, por exemplo, do 7º mandamento, não adulterarás. E aí nós vimos que dentro desse padrão, não adulterarás, até acho que semana retrasada, né? Existe uma gama de pecados e de posturas que devemos praticar e de pecados que devemos deixar de lado, né? E o judeu, ele tinha essa perspectiva assim, olha, a lei moral diz, não adulterarás. Então não adulterarás significa não manter relação sexual com uma mulher que não seja a minha, ou com um homem que não seja o meu marido. E eles tinham isso como ponto. Se eu não mantive relação sexual com outra pessoa que não é o meu cônjuge, está tudo bem. Mas não é isso que a lei moral ensina. A lei moral, quando ela diz não adulterarás, ela engloba todas as práticas que podem, inclusive, te conduzir à prática da relação sexual ilícita. Então, dentro dessa visão literal, o que o judeu fazia? Se eu não mantive relação sexual ilícita com outra pessoa que não é meu cônjuge, então se eu só dei uns beijos, se eu só fiquei, se eu só dei uns amassos, né? Se eu só flertei, né? Se você deu uma... Então, eu não quebrei o 7º mandamento. Não é assim que a Bíblia apresenta. E outras coisas dessas regras que precisam ser observadas, nós vimos também na semana passada, de que o padrão do perdão bíblico exige não simplesmente o arrependimento, mas uma mudança de vida que ou aceite a aplicação da punição, ou restitua o dano que porventura tenha feito. Que é um padrão ético que hoje é praticamente desconhecido da igreja cristã. E aí nós vimos lá semana passada, Jesus, né, no Sermão da Montanha, falando, se você está devendo alguma coisa, meu amigo, vai lá, resolve, faz um acordo, antes que o meirinho chegue e você vai ser preso, e enquanto você não pagar o último centavo, você não vai sair da prisão. Lembra daquele contexto? Jesus não libera aquela situação, fala assim, se você chegar para aquele que você está devendo e simplesmente falar assim, você me perdoa? E o cara falar, te perdoo? Então tudo bem, está tudo certo. Não, Jesus fala, mesmo diante dessa situação, existem consequências da sua atitude. E essas consequências precisam ser sanadas, ou recebendo a justa punição, ou
restituindo o modo correto. Esse negócio, esse padrão ético está tão entranhado na nossa sociedade, que é engraçado até ver a educação de crianças. Nós vemos os nossos pequeninos usando já essa argumentação ética desde pequenininho. Né? As crianças aprontam, faz alguma coisa que não deveriam, aí o pai e a mãe falam assim, ó, quem que fez isso que eu falei para não fazer? Aí a criança fala assim, fui eu, papai, você me perdoa? Aí você fala, perdoo, só que você vai receber um castigo. Ela fala, mas eu já pedi. O que ela fala? Mas eu já pedi perdão. Tudo bem. Que bom que você pediu perdão. Só que o fato de você pedir perdão não isenta as consequências dos seus atos. Era assim que você deveria ensinar os seus filhos. Mas geralmente nós usamos o padrão que queremos para nós, para eles. Então a gente faz como o fariseu, deixa o negócio mais leve. Se eu peguei o seu óculos emprestado e quebrei, eu simplesmente chego para você com ele todo destroçado, quebrado, detonado. Você me perdoa? Aí você fala, perdoo. Então, desculpa aí, ó, tá aqui os cacos. Não, meu amigo. O pedir perdão é um passo. Agora, se você pegou emprestado, quebrou, dentro do padrão ético cristão, bíblico, você tem que devolver do jeito que você pegou. Ah, eu bati o carro. Você me perdoa? Perdoo, só que vai lá e arruma. No meu tempo também. Eu chegava, a dona Elmita falando que o pessoal da internet, que no tempo dela ela apanhava. Mas no meu tempo também. Você chega, não, pai, perdão, pai, perdão. Tem criança que acha que simples fato de pedir perdão, então ele está isento de todo castigo. É simples. Eu vou ali e mato alguém na rua. Aí sou preso, aí eu chego diante do juiz e falo, eu estou arrependido, você me perdoa? Aí o juiz fala, claro, pode ir embora para casa. É assim? Não. Tudo bem, meu amigo, você está arrependido? Que bom que você está arrependido, que Deus te abençoe. Mas você vai pegar 20 anos. Pronto. E se fosse um país que tinha pena de morte, você fala, você vai ser executado. Não, mas eu estou pedindo perdão. Tudo bem. Que Deus te perdoe, que você se reconcilie com Deus, só que você vai ver Deus rapidinho. Porque é a consequência da lei. Pronto, acabou. Então, esse padrão ético, irmãos, que nós temos que restaurar, aqui é só um exemplo de como que nós destruímos o padrão ético bíblico e cristão e que moldamos um padrão segundo a nossa própria inclinação e não segundo aquilo que a Bíblia diz. Ok? Por isso que eu convidei você, então, a abrir lá em Êxodo, capítulo 22, que além lá do texto de Mateus, além de Lucas, 19, você tem o caso de Zaqueu. Zaqueu fala assim, quando ele se converte, ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Lembra disso? Aí Jesus falou assim, não, Zaqueu, não precisa. É só pedir perdão. Foi isso que Jesus disse lá? Não, Jesus olha para ele e fala, agora sim, hoje houve salvação, porque esse cara também é filho de Abraão. Jesus referenda a postura de Zaqueu. Por quê? Porque é o padrão que se espera. O cara que se arrepende, ele tem que consertar a burrada que ele fez. Se não tem como consertar a burrada que ele fez, então ele vai receber a justa punição como demonstração do seu arrependimento. Se é a criança que vai levar lá um corretivo, ou um castigo, ou perder algum benefício, ou o criminoso, mesmo arrependido e crente, que vai ter que agora cumprir os anos de reclusão dele. Ué. Pronto. Esse é o padrão. Veja aí para reforçar isso. Êxodo capítulo 22. Aqui é só um texto de tantos outros que a gente pode usar aí. Mas vamos lá. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater e vender por um boi que ele roubou,
que ele furtou, pagará quantos? 5 bois. Olha que maravilha que seria esse negócio. Você sabe que o roubo de gado no Brasil é uma dos crimes em alta, né? Ainda mais com o preço na carne. Então, imagine quando a polícia pega um cara desse e fala, você roubou quantos cabeças de gado? Ah, eu roubei 200 cabeças de gado. Ô, meu amigo, você vai ter que pagar 1.000 agora. É 5 por um. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, então vamos. Você tem carro? Tem carro. Você tem bicicleta? Tem bicicleta. Você tem o que mais? Ah, acabou, não tem mais nada. Então agora você vai trabalhar para pagar isso aí. A gente evitaria um monte de tranqueiro vivendo nesse mundo? Com certeza. Porque hoje qual que é o padrão? O cara entra na sua casa, quebra tudo, destrói tudo, rouba, leva as coisas. Aí a polícia vem, prende o cara. Dependendo se ele só quebrou e roubou a sua casa, ele não vai ficar nem preso. E você vai ficar com prejuízo todo. Cadê a justiça disso aqui? Não existe. Agora, se o cara quebrou, ele tem que restituir tudo que ele quebrou. Nem se for para ele ficar trabalhando como escravo até pagar toda a dívida dele, o cara vai pensar 2 vezes em fazer um negócio desse. Agora, do jeito que nós estamos aqui, o cara vai ser preso. Se for preso, vai comer, dormir. Ah, mas pastor, o senhor não conhece a prisão. Oh, mas você quer que o negócio seja o quê? Um hotel 5 estrelas pro cara? Só faltava essa também, né? Porque aí até eu vou roubar então, para ir pro hotel 5 estrelas. E aí, minha esposa e meus filhos recebendo ajuda. Você acha que isso é um padrão de justiça cristão? Não é. Vou fazer um curso. Vou perdendo, eu vou lendo o livro, o gibi da Mônica, vai batendo. Cada gibi da Mônica tira não sei quantos dias da minha reclusão. Ah, para com isso. Aí eu vou ainda fazer um curso. Vou sair de lá doutor. Entendeu? Ué. Isso é justiça? Não, não é. Veja aí o que diz mais, só para você dar uma assustada ainda mais. Pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Tudo bem? Então, se você roubou um boi, você paga 5. Se você roubou uma ovelha, você paga 4. Na cabeça, põe, mas a ovelha é melhor, vai o cara pagar 20 ovelhas logo uma vez, porque ele evita de roubar a ovelha. Mas o padrão era esse, 5 e 4. O que mais? Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do seu sangue. É a tal legítima defesa e direito de defender a sua propriedade privada. Isso é um padrão bíblico. Hoje no Brasil, se o cara entra na sua casa, você dá igual eu vi ontem, né? O cara foi roubar uma pizzaria, o pizzaiolo pegou o pau de macarrão lá e deu na cabeça do cara. Se mata o cara, coitado do pizzaiolo. O cara que entrou lá armado, pôs a arma na cara do pizzaiolo. Aí na hora que o cara dá uma bobeira, o pizzaiolo meteu o rolo de macarrão na cabeça do cara lá, que eu vi estrela só de ver a cena. E aí o povo, coitadinho, bateu no ladrão. E tem gente cristão que acha que está errado você aplicar a justiça. Fruto, irmãos, de uma influência não bíblica. Porque a Bíblia, ela tende para aquilo que é justo. Então, se o cara entrou lá na sua casa, você matou o cara, olha aí, 1 a menos. 1 a menos. Agora, tem que ser de noite ele invadindo a sua casa. Porque se é de dia, então aí você pode chamar o vizinho, chama a polícia, aí você prende o cara. Mas se é de noite, você pode. Agora, não vai fazer isso aqui, porque a nossa lei não te dá isso. A Bíblia traz esse padrão, mas a nossa lei civil não faz isso não. Se o cara entrar na sua casa lá, você faz um chazinho para ele, com bolacha, né? Pergunta se você quer tomar um banho. Você trata bem, porque se você não tratar bem o cara, é você que vai. Nós tivemos um caso, né, que repercutiu, acho que é da família lá daquela apresentadora, acho que é Ana Hickman. O cara invadiu a casa dela. Aí eu não lembro agora se é o marido, se é cunhado,
cunhado, o cara entrou em vias de fato com o bandido, acho que matou o cara, né? Matou o cara, pronto. Aí, entendi. O cara na adrenalina lá, descarregou a arma, aí pronto. O cara tá preso. Olha que situação. Não sei, agora com o advogado, não sei como tá, mas o cara tá respondendo processo e tudo mais, agora não, o certo é o seguinte, o cara entrou lá, você não faz nada, deixa ele abusar da Ana Hickman, abusar da irmã, abusar não sei o quê, deixa o cara à vontade. Porque esse é o padrão da justiça hoje aqui. Mas nisso não tem, e tem crente que defende um negócio desse. Mas o padrão bíblico não é assim. Quer ver? Continua a leitura. Então, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do seu sangue. Por quê? Porque você está durante o dia, então você tem condição de chamar a polícia, gritar para o vizinho, prender o cara, você não precisa ferir ele de morte, tá? Então há uma hierarquia também na aplicação da força. Você tem isso aqui, tá? O que mais? Neste caso, o ladrão fará restituição total. Aquilo que ele estragou, ele vai pagar tudo. O cara quebrou lá um vidro, paga o vidro. O cara arrombou a porta, vai pagar a porta, fechadura. Ele vai restituir o dano que ele fez. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. Você vende o cara como escravo. Olha que maravilha. Você vende o cara como escravo, aí pega o dinheiro, e se ainda for insuficiente, aí ele vai trabalhar, e aquilo que ele iria produzir, então, como escravo, vai servindo para restituir o prejuízo que ele te deu. Simples, o cara vai pagar a conta que ele causou. Não adianta ele só chegar para você e falar, você me perdoa? Perdoa, meu amigo, isso aí tudo bem, estamos juntos aí, mas você vai pagar o prejuízo que você me deu. Pronto. O que mais? Verso 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Fazendo um link lá com o começo. Se ele roubou o boi, matou e vendeu, ele tem que pagar 5. Só que se ele roubou o boi, aí alguém chegou lá, esse boi é do fulano. Aí a casa caiu antes dele matar e vender o boi, então ele devolve o boi e paga mais 1. Só pelo estresse que causou no dono do boi. Tudo bem? É indenização, né? O que mais? Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Então veja, você tem animal, seu animal invadiu a casa lá e quebrou, comeu, tal, sem autorização do dono daquela vinha ou daquela propriedade, então o cara tem o direito de ir lá na sua propriedade e pegar o melhor que ela tem para restituir aquilo que o seu animal, o prejuízo que o seu animal deu. Vamos tentar tirar esse foco do animal aí. Seu filho foi caçar passarinho com estilingue e quebrou a vidraça da vizinha. Tudo bem? Acontece, quebrou a vidraça. Aí você chega, quebrou a vidraça. Você me perdoa? Perdoo. Só que conserta a vidraça, cara. Paga por ela. É o padrão da restituição. O perdão não isenta a sua responsabilidade de consertar o erro que você fez. Quando você pensa na redenção, é a mesma coisa. A salvação é de graça para nós, mas Jesus teve que pagar o preço. Ele ficou com a dívida. Deus não... perdoa, você quer perdoar? Então está perdoado. Deus não fez assim. Ele falou, não, meu amigo, eu te perdoo, mas alguém tem que morrer no seu lugar. Alguém tem que pagar a restituição. Tem que pagar a dívida. E Cristo fez isso por nós. Por isso que nós temos a redenção. Nós recebemos ela de graça, mas ela não foi de graça. Foi pago um alto preço. E por que
no relacionamento interpessoal ia ser diferente? Não ia ser. Continua a leitura aí comigo. Verso 6. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. O vizinho foi queimar papel higiênico lá e de repente o fogo pulou e pegou fogo lá no meu pasto lá. Não tem problema. Você me perdoou? Perdoo. Só que é o seguinte, cara, você vai plantar o pasto tudo de novo aí. E os meses que eu vou ficar em prejuízo aí sem comida pro meu gado, você vai pagar a ração que eu vou comprar. Pronto. Está resolvido. O cara vai pensar 2 vezes antes de pôr fogo no papel higiênico. Vai pensar 2 vezes antes de jogar a bituca de cigarro. Imagina, eu estou passando de carro, joga uma bituca de cigarro, pum, pega fogo no pasto inteiro lá. Eu tenho que replantar o pasto e o período que a vaca, o boi ficou lá sem comer só a ração, eu vou pagar a ração do cara todo o tempo. Até o pasto tá bom de novo para o cara soltar as vaquinhas dele lá. Ia mudar a postura de muita gente? É claro que vai. O cara ia pensar 2 vezes antes de fazer besteira. Hoje eu não sei como que funciona. Na época eu trabalhava na CPFL, quando o cara vinha, batia o carro num poste, derrubava o poste, causava lá um problema, queimava aparelho dos vizinhos, porque bateu no poste, derrubou, deu curto, aquela coisa toda. A CPFL vinha, trocava o poste, punha tudo direitinho, fazia todos os processos dos vizinhos que reclamou, pagava todos os aparelhos que possivelmente tinham sido queimados por causa daquela situação, mas entrava com ação contra o cara. O cara que bateu, o cara tinha que se virar para pagar depois. Ainda funciona assim hoje, mas? Ainda assim? Mas é porque a companhia agora é privatizada também, né? Então por isso que talvez, quando você é da prefeitura, não sei se a prefeitura faz isso. Faz? Provavelmente não. Por isso que todo mundo vai, quebra banco, derruba poste, joga pedra em semáforo, tá tudo bem, não acontece nada. Agora, como cristão, irmãos, o padrão é esse aqui. Vamos continuar um pouquinho mais? 7. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelha, de roupa ou de qualquer coisa perdida, de uma das partes, diz: esta é a coisa. A causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, ou seja, morto por uma fera, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. O que aconteceu um acidente, entrou um urso, matou o jumento que você me emprestou. Um animal selvagem veio e comeu, foi dilacerado, então está aqui, a prova, a pegada aqui, o jeito que rasgou o jumento. Então aí eu não preciso pagar, foi um acidente, uma situação. Agora, se eu peguei emprestado, sumiu, eu não sei falar, aí eu vou fazer um juramento. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não peguei, eu não sei o que aconteceu. Então, aí o dono fala, tudo bem, eu deixei contigo, eu corri um risco ao emprestar para você. Então, tudo bem. Agora, se o juiz achar que tem mosca nesse angu, aí você paga.
Justamente para você não pegar nada emprestado dos outros. Hoje o cristão pega as coisas emprestadas do outro, quebra, aí chega para você me desculpa? Meu amigo, você não tinha nem que chegar com medo de desculpa, você tinha que chegar com novo. Da mesma marca, do mesmo modelo, zero. Chegar pro cara e falar assim, ó, cara, tô te devolvendo. Ah, mas esse não é meu, esse é zero. Eu falei, então, o outro eu quebrei, tá aqui. Aí o cara vai falar, não, o que é isso? Eu falei, não precisava. Não precisava nada. É o jeito que a gente trata, né? É igual o outro lá. Eu não sou mineiro, mas eu sou quase, né? Barretos é ali. A filosofia mineira é o seguinte, você não quer dar, você não oferece. Não é assim? Porque se oferece, o que a gente aprende desde pequeno? Recusa. Não, você recusa. Você quer que eu passe um café? Não, gente, de uma maneira alguma. Não, o que é isso? Obrigado. Não, eu passo café. Não, obrigado. Se você quer dar o café, vai lá, passa o café, dá o café, cara. Agora, mineiro já está o café lá, o bule já está no fogo, velho. Ele só não vai te dar se ele não quiser te dar. Porque o trem está lá já. Só que a etiqueta diz, se alguém oferecer, recusa. Aí tem a piada, né? Que a mãe fala para a criança, fala, ó, você só vai aceitar se ela te oferecer mais de 3 vezes. Não tem a piadinha assim? Aí você chega na casa da tia, a tia fala assim, quer uma Coca-Cola, filho? Não, tia, muito obrigado. Não, mas a tia pega para você, não quer uma Coca-Cola, um suco? Não, tia, obrigado. Aí se a tia não fala nada, ele fala assim, o que a senhora falou mesmo? Aí a tia fala, quero. Aí chega para a mãe e fala, mãe, ela ofereceu 3 vezes. Né? Mas era assim que ensinava. Então, se oferece, você recusa. Porque se a pessoa oferece, dentro do pensamento coletivo, é porque ela não quer dar. Porque se ela quer dar, ela vai lá e dá. Pronto. Esse é o padrão. Você pegou emprestado, meu amigo? Então você sabe do risco que você pegou. Quebrou? Vai. Chega lá, está aqui, fulano, ó, um novo. Oh, mas o que é isso? Mas por quê? Não, porque eu quebrei o outro. Ah, mas não precisava. Aí você fala, não, mas já está aí, está certo. O papel dele é falar que não precisava. Mas o papel seu é o quê? Ir lá e restituir o que você quebrou. Simples assim. Só que nós perdemos esse padrão ético. Ainda mais porque a gente quer como que é o padrão ético nosso é o quê? Levar vantagem em tudo, né? Então, quer dizer, se eu tiver que pegar emprestado, ter que pagar o novo, pô, aí já estou levando prejuízo, então já não ficou bom para mim. Mas é justamente isso. Porque tem gente, irmãos, que é pidão, hein? Pelo amor de Deus. Se vê um anjo, pede as asas emprestada. Meu amigo, se vira da vida também, cara. O outro mexe a língua na boca. Dá um pedaço. Olha, só se for dar um pedaço da língua, porque eu estou mexendo a língua. Não tem gente que é assim? Para com isso, cara. Você tem que, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas tem gente que acha que só tem que receber nessa vida. É o pidão. O cara nunca é instrumento de bênção para ninguém, mas ele quer ser o alvo da bênção de todo mundo. Isso não é padrão ético cristão. Porque se você tem só uma capa, você vai oferecendo, assim que Jesus fala. Você dá até quando você não tem. Continuamos aqui. O que mais que nós chegamos aí? O 14, né? Que é o do pedir emprestado. Eu já estou até adiantando o negócio aqui. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Você paga, você devolve o jeito que tinha que ser.
Se o dono esteve presente, não pagará. O dono viu que o bicho estava forçando demais, que ia morrer e não falou nada. O dono estava junto? Então tudo bem. Você prestou a furadeira, o dono está junto. Está vendo que você está pegando, está forçando. Ele não falou nada, queimou? Aconteceu. Tudo bem. Porque o papel dele falou, meu amigo, não usa mais não que vai dar zebra isso aí. Para. Pronto. Resolve o problema. Aí o que mais que diz? Se o dono esteve presente, não pagará. Agora, se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Ponto. Você me alugou? Você não emprestou, é alugado. Qual que é o aluguel? Pegar emprestado o óculos. Qual que é o aluguel do óculos? R$100. Tudo bem, meu. Se acontecer alguma coisa e quebrar, você já tem que pôr no preço desse aluguel o seguro para você comprar o óculos de novo. É o que acontece, por exemplo, com as firmas que alugam equipamento de construção. No preço do aluguel já está o seguro. Se você pega, vai lá, pega. Quebrou, você chega e fala, ó, está aqui, quebrou, paga o aluguel e boa. Agora, se é emprestado, aí você quebrou, você tem que pagar. É um mínimo, irmãos, de um procedimento cristão. Um mínimo. E você sabe que a falta dessa postura ética gera um monte de problema dentro da igreja? Tem um monte de irmão que fica chateado um com o outro, mesmo que tolere e tal, mas, cara, o fulano, você acredita? O fulano pediu emprestado meu carro, bateu meu carro. E não pôs nem o combustível que usou ainda, o infeliz. Aí cria um ranço, fica o trem chateado, porque falta um princípio ético. Se o princípio ético cristão da restituição fosse aplicado como a Bíblia nos ensina, e que Jesus referenda, acabou. A justiça ia ter muito menos causa para tratar, se partisse do princípio cristão. O cara que se diz crente, que se diz cristão, se ele agisse da forma que ele deveria, como a ética cristã, não sei, posso ter levinho aqui, mas pelo menos metade dos casos que nós temos aí na justiça já se eliminaria. Mas os cristãos de hoje também são os cristãos do direito, né? Só tem direito, não tem dever nenhum, só tem direito. É meu direito, é meu direito, é meu direito. Aí acontece tudo o que acontece. E não faz a parte deles. É isso que é o problema. Nós precisamos resgatar isso. Se queremos andar em fidelidade com o nosso Deus, glorificando o nosso Deus, precisamos restaurar isso. Tudo bem aqui? Então aqui é só um exemplo para você ver. Tem outros, mas vamos lá, por causa do nosso tempo aqui. Então, dentro dessas regras que devem ser observadas, irmãos, nós já caminhamos aí em 6 delas, né? Se você tiver dúvida, dá uma pesquisada nas aulas lá anteriores. Mas a síntese daquilo que nós vimos até agora é o seguinte: o mandamento específico, o que está proibido claramente, você vai deixar. Mas o que é o contrário daquilo que é proibido, então você tem que praticar. Quando ele diz, não adulterarás, tudo que está relacionado à prática de imoralidade sexual tem que ser deixado de lado. E, ao mesmo tempo, a fidelidade, o amor, o respeito tem que ser praticado. Mesmo que o texto não está falando para você sede fiel. O simples fato dele falar, não adulterarás, já está te conduzindo à prática da fidelidade. Então, de uma forma sintetizada, essas regras que nós estamos estudando, aponta para o fato daquilo que Deus proíbe, e tudo aquilo que pode conduzir deve ser rechaçado, e o que é o contrário da proibição deve ser praticado. Tudo bem? E aí nós chegamos aqui no ponto, na 7ª observação aí, antes de estudar propriamente os 10 mandamentos. A 7ª regra diz assim, lá no nosso catecismo: aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação
segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. O que essa sétima regra está falando? A responsabilidade de observar aquilo que é proibido ou daquilo que é obrigação, não é só do indivíduo, mas é daquele que está em uma posição de autoridade sobre esse indivíduo. Como pai, eu tenho a obrigação de guardar a lei moral, mas eu tenho a obrigação também de fazer com que os meus filhos cumpram. Se eu estou numa posição, então, se eu ocupo uma posição de autoridade, é minha responsabilidade fazer com que todas as pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade, seja ela na figura do pai, seja ela na figura do professor, seja ela na figura do magistrado, ou na figura do pastor, do presbítero, do diácono, do oficial da igreja, é minha responsabilidade fazer com que aquela pessoa cumpra com a obrigação e evite a proibição. Então, sabe aquela história da nossa ética atual? Não sou eu que estou fazendo. Sabe aquela postura assim, você vê o cara fazendo errado, você fala, vamos sair daqui que vai dar zebra, hein? Isso é pecado. Porque é sua responsabilidade zelar pela sua postura individual e ao mesmo tempo apontar para aquele que está numa situação de inferioridade o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Você é o encarregado lá da firma e você está vendo alguém fazendo alguma coisa errada, não é virar as costas e fazer que você não viu. A sua responsabilidade é ir lá e falar, meu amigo, está errado esse negócio, hein? Esse padrão aqui não é o nosso, hein? Ei, você está pensando que você é o dono da empresa? Não é porque eu sou questão de ser o dono da empresa. É por uma questão ética, moral minha. Eu não posso me tornar cúmplice dessa sua postura aí. Porque já que eu vi, eu tenho que falar. Só que hoje, dentro da ética cristã, o que acontece? Cada um é cada um. Não, meu amigo. A igreja é um corpo. Por isso, hoje, você tem tanto desigrejado, porque os caras não querem ninguém puxando a orelha de ninguém. Por que você tem um monte de... Porque o cara sabe que a igreja, se ela for seguir um padrão ético, ela vai interferir na sua vida. É responsabilidade confessional e bíblica do pastor chamar a sua atenção quando vê que você está fazendo um trem errado. Não é tipo assim, ó senhor, o senhor está vendo, eu faço certo, mas se o fulano, eu estou pregando aqui, o cara está fazendo errado, é o problema dele. Não, é minha responsabilidade, ó fulano, para com isso, está errado, hein? Nessa sua postura aí, você não está cumprindo o exigido e não está deixando de fazer o que é proibido, hein? Você como pai, você tem que fazer isso. Você como o encarregado tem que fazer isso, como gerente tem que fazer isso. Como oficial da igreja tem que fazer isso. É proibido para mim, mas é proibido para aquele que também está abaixo de mim. E a minha responsabilidade é fazer isso. Vamos ver aqui? Vamos dar uma olhada aqui em Levítico 19. Verso 17. Aqui ele vai repetir uma série de leis, né, que vão complementar a lei moral, né? Que é interessante, com o tempo a gente deve estudar esse capítulo 19 também. Mas o verso 17 nos diz assim: não aborrecerás teu irmão no íntimo, ou no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado.
Você está vendo que o cara está fazendo errado, você não vai falar, fulano, ficar só no seu íntimo. Não, você tem que ir lá e repreender o cara. Para você não levar como cúmplice a culpa do pecado dele. Agora na igreja, o que acontece? Aí o cara acha que, geralmente acontece assim, pastor, eu vim aqui falar um negócio para o senhor, mas o senhor não fala que fui eu. Não fala que foi eu que falei. Já está errado. Isso não é um padrão ético. Se você viu o irmão pecando, o que a palavra de Deus diz lá em Mateus? Vai e arguí-lo entre ti e o seu irmão. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão, o assunto morreu ali, ninguém mais precisa ficar sabendo. Se ele não se arrependeu, vai chama 2 ou 3 testemunhas, vai lá conversa com ele. Não se arrependeu? Não mudou de vida? Então aí vem e traz a igreja. E aí o conselho da igreja vai resolver o que tem que ser resolvido. Só que aí eu vejo o cara está errado, eu não quero me colocar numa situação de constrangimento de ir lá chamar a atenção dele. Por quê? Porque eu sei que eu tenho rabo preso em algum outro lugar também, então eu não quero fazer isso. Porque se eu chamo dele, depois vai que alguém chama o meu. Então, porque se eu ando corretamente, não tem um porquê de eu ter medo dessa postura. É uma postura fraternal, é uma característica de o corpo de Cristo. Admoestai-vos uns aos outros, ainda mais que vedes que o dia se aproxima. Só que aí eu vi o cara fazendo pecado, eu não vou lá chamar fulano, está errado, fulano, você acha que está certo isso? Não, aí acho que vem o pastor e fala, pastor, eu vou falar, mas o senhor não fala que fui eu, hein? Eu nem escuto. Dentro do padrão presbiteriano, o padrão é assim, se você tem uma denúncia para fazer, você tem que fazer por escrito e assinar. Você não tem coragem lá de falar com o seu irmão, então você denuncia ele, faz por escrito e assina. E aí a pessoa, pastor, então tá, mas aí eu vou escrever aqui o que você vai falar, depois você assina? Ai, pastor, não, pastor. Então isso é mexericar, isso aí é fofocar. Porque você não quis lá resolver o problema. Porque o padrão bíblico é ir lá e resolver o problema. Se ele não se arrepender, aí você leva testemunho. Se mesmo assim não se arrepender, aí sim, você traz a igreja, inclusive, tem o poder para desligar, meu amigo. Você exclui, acabou, ué. E depois lá no dia final, lá, o cara vai, não, a igreja, não. Jesus referendou isso, deu autoridade para a igreja. Então, boa. Você teve 3 passos para tentar resolver o problema. Você não resolveu, cara. Agora, como comunidade, aí fica só na fofoca. Ai, você viu fulano? Mas você foi lá conversar com ele para ver se ele mudou de vida? Ah, eu não, né? Eu não. Eu vou falar. Mas aí fica, você viu? Eu acho que o pastor não está sabendo, porque não é possível. Vamos lá falar com ele. Só que a gente pede para ele não contar para ninguém, né? Isso é diabo, meu filho. Isso é prática do pai da mentira, do cara que não quer resolver o problema. Isso não faz parte da ética cristã. Como corpo, cada parte se preocupa com cada parte e vai tentar resolver o problema. Você viu lá o seu irmão pecando? Então não aborreça ele no seu íntimo, mas repreende-o para não levar o pecado sobre si. Gênesis 18, verso 19. Aqui, Gênesis 18, 19, nós temos aquela situação quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E no verso 19, é dito assim, porque eu o escolhi, Deus falando para Abraão, né? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a vosso respeito. Então,
A perspectiva aqui do verso 19 é que a responsabilidade do homem de Deus é que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, que façam o quê? Que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, mesmo diante de uma sociedade tão corrupta como era. Não, pastor, eu cuido da minha vida, né? Meus filhos vão fazer o quê, né? Já são grandes, né, pastor? Agora é problema deles, né? Não, é problema seu também. Ô Juninho, quem que é essa aqui? Ah, mãe, essa aqui é minha namorada. Ah, o que você vai fazer com ela? Ela vai dormir hoje aqui em casa, comigo. Juninho, mas eu nem conheço a moça, Juninho. Da onde você trouxe essa moça? Ela foi na quermesse São Geraldo, estava dando bobeira lá e trouxe para casa. Não, Juninho. Não, mãe, eu vou fazer. Pode ficar tranquila, mãe. Assim, ai, Senhor. É o Juninho, né? Não, meu amigo, é você. A casa é sua. O Juninho é seu filho. Juninho, não vem trazer maldição para minha casa não, cara. Se você quer ter esse tipo de prática de vida, então você vai correr atrás da sua vida, velho. Vai alugar a sua própria casa, compra a sua própria casa, e aí então você sai fora daqui. Agora, dentro da minha casa, você não vem trazer essas porcarias aqui não, cara. Seja a sirieta lá que você achou lá na quermesse, seja droga, seja o que for. É sua responsabilidade, querido. Ah, eu ando, eu oro, pastor, eu oro, não sei o quê. Mas você deixa o pecado ser instalado dentro da sua casa como se nada estivesse acontecendo? E depois diz que é crente. Não é, o padrão está furado. Está errado. Você, como pai, você tem a responsabilidade de ordenar que seus filhos andem segundo o caminho, o padrão de fazer aquilo que Deus ordena para você e para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Vamos dar uma olhadinha aqui em Deuteronômio 6, que esse texto é extremamente conhecido, né? 6:6. O verso 6 e o verso 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a quem? A teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ou seja, você vai falar quantas vezes for possível. De vez em quando lá assim, a mãe, né, lá em casa, a Clarissa chega para as crianças, já falou 300 mil vezes, mas ela pega e fala, olha lá, hein, anda direito com Deus. Pô, mãe, só já falou isso. Vai falar quantas vezes precisar, meu, andando no caminho, sentando, levantando, deitando, errando, acertando, vai falar. E é responsabilidade. É o padrão. Nós vamos errar também? Claro, todos nós pecamos, erramos, fazemos besteira, você quer, pede perdão e tal, mas isso não isenta o fato de chamar a atenção daquele que está debaixo da sua autoridade. Esse foi o pecado de Davi, né? Davi não se desculpa, aí depois quando Absalão se levanta, em vez dele puxar a orelha de Absalão, ele foge. Porque ele também tinha matado e tinha adulterado. Então ele achou, eu não posso chamar a atenção de Absalão. Esse foi o grande erro dele, ele devia ter chamado. O papai errou, o papai pecou, mas Deus já perdoou, já levei uma cacetada das consequências, você sabe que, né, perdi o meu filho, mas não me isenta da responsabilidade de falar, Absalão, está errado, filho, você pode fazer a mesma coisa. Você vai matar o seu irmão? Só alegando porque o pai matou? Não, o meu erro não te conduz a fazer o seu. Deus vai tratar comigo. Você tem que agir de modo correto. Pronto. Isso é ética cristã. Tudo bem?
Vamos lá ainda, Josué, outro texto conhecido. Josué capítulo 24, verso 15. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tinha a responsabilidade, então o que ele faz? Ele joga a responsabilidade para cima dos caras. Ó, se eu sou autoridade sobre vocês, eu vou seguir o Senhor, e a minha casa também. Agora vocês. E veja que a opção que Josué dá para o pessoal é o seguinte: você serve o Deus da terra ou você serve o Deus do Egito? Porque eu já vi que vocês estão inclinados a servir outros deuses que não o Senhor, então você vê quem que você quer. Você vai para os amorreus, para os egípcios, onde você vai servir? Eu vou servir o Senhor. Mas ele não deixa de repreender. Ele não deixa de admoestar. É a mesma coisa, quando inclusive o subjugado se levanta contra você. Não tem problema. Se levantaram contra Moisés, levantaram contra Josué, levantaram contra Neemias. Não tem problema. Só que aí o que você faz? Ó, diante de Deus, a postura é essa. Você escolhe o que você quer fazer. Mas é minha obrigação falar que o caminho está errado. Mesmo que todo mundo se levante contra você. Tá bom, vocês vão seguir o próprio coração? Ótimo. Só que eu vou continuar pregando a palavra. Não vou pregar aquilo que você quer ouvir. Vou pregar aquilo que Deus manda na palavra dele. Aí você escolhe se você quer ouvir ou se não. Tudo bem. Fizeram isso com Calvino. Fizeram isso com um monte de gente. Mandaram embora, manda embora. Nós não queremos ouvir a pregação desse homem. Apóstolo Paulo. Mas a postura daquele que tem autoridade é continuar falando, está errado. Tudo bem, vocês vão mandar embora? Não tem problema. Está errado. Vocês têm que seguir o padrão que a Bíblia quer. Que a Bíblia aponta. E tudo bem. A vida continua. Mas pelo menos você, como atalaia, o sangue não será cobrado da sua mão. Porque você avisou e o cara quis continuar aquele caminho. Agora, se você fica quieto, aí você se faz cúmplice do pecado dele. E Deus vai cobrar de você, que era a autoridade que deveria chamar a atenção. Então você que é o irmão mais velho, você vê um adolescente, uma criança, um jovem, dentro da igreja fazendo coisa errada, qual que deveria ser a ética cristã nossa? Pastorearmos uns aos outros, instruirmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, caminharmos com uns aos outros, suportar um ao outro. Só que não, hoje dentro da igreja contemporânea as pessoas falam assim, o fulano, a gente vai cair. Quer apostar quanto? Aí vai dar zero. E fica torcendo para o negócio dar errado. Torcendo para o cara cair. Ainda depois faz um tipo uma bolsa de aposta assim. Quer valer? Quer valer? Vai dar zero, quer valer. Só que não vai lá resolver o problema. Não é assim? É ética errada. E a última regra, irmãos, para a gente finalizar. A 8ª regra aí. Diz assim, que quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. Que é basicamente aquela ideia do não se tornar cúmplice do pecado do ímpio. A 7ª regra trata de mais uma questão interna. A 8ª, já dentro do contexto geral.
Sabe a ética do nosso mundo hoje assim? Não é problema? Não é problema meu. O marido está batendo na vizinha lá, tô ouvindo até agora. Dá para ouvir até a pancada da mulher no chão. Não é problema? Não é problema meu. Essa é a ética vigente. Estão assaltando um cara ali na esquina. Não é problema? Não é problema meu. Essa é a ética vigente. Está tendo corrupção na prefeitura. Não é problema meu. E a ética cristã diz o quê? É problema seu. E você tem que abrir a sua boca em favor do órfão, do pobre, do desfavorecido, do enfraquecido. Exigir que os outros cumpram aquilo que é ordenado e evite de fazer aquilo que é proibido. O cara está cortando fila. Não é problema meu. É problema seu, cara. É problema seu. Você tem que ser aquele cara que vai lutar pelo que é justo. Não, o cara está roubando o número da casa do vizinho. Não é da minha casa, então não é problema meu. É problema seu, sim. Como cristão, você tem que ser a voz da justiça. Abrir a boca e meter a boca no trombone. Ah, pastor, mas isso vai trazer problema para mim. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Porque o cristão não é para passar pelo mundo, ele vai marcar o mundo. E vai marcar de um modo em prol da justiça, da verdade, daquilo que é certo. Então hoje a ética ensina, não é problema seu. A Bíblia diz, é problema seu. Porque se começa a aumentar o número de perversos e ninguém confronta a postura perversa na sociedade, mais dia, menos dia, você vai ser engolido, cara. Mais dia, menos dia, vai bater a tua porta. Abra a sua Bíblia aí, vamos ver lá. 2 Coríntios, capítulo 1, 24. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 24. Vamos ler o 23 e o 24. 2 Coríntios 1, 24, 23 e 24. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, portanto, pela fé já estáis firmados. Paulo vai demonstrar aqui da sua obrigação quanto aos coríntios. Ele não estava mais em Corinto. Ele não pastoreava mais Corinto. Mas ele diz, eu diante de Deus eu me sinto obrigado em relação à fé de vocês. E eu ainda não fui aí, mas eu estou querendo saber de tudo que está acontecendo aí, porque é minha obrigação chamar a atenção de vocês. Essa é a ideia. Essa é uma postura engraçada, porque hoje, dentro de um contexto geral, você sai de uma igreja, então você tem pastores que assumem, mas é uma situação até interessante, porque em algum momento da vida a gente encontra pessoas que nós pastoreamos algum tempo atrás. E é inevitável. A pessoa não é um desconhecido. Então, às vezes eu vou lá na igreja de Matão, às vezes até o pessoal vem aqui em casa, e eu falo, eu não sou mais seu pastor, não é problema meu? Não, é problema meu, cara. Mesmo que eu estou longe, fico sabendo alguma coisa, não sei o quê.
mando lá uma mensagem. Ô, fulano, tu sabe da igreja? Vai, sabe dessa? Aí, o que aconteceu? Bobeira é essa, cara? Ah, pastor, não, para com isso, cara. Vai lá, procura o pastor fulano lá, resolve o problema lá. Ué. Então, a vocação me coloca como responsável para que as pessoas ajam de acordo com o que a lei manda. Então, quanto ao que é mandado aos outros, nós somos obrigados, por conta da nossa posição ou da nossa vocação, a ajudá-los e a cuidar e não participar com outros naquilo que é proibido. Para ficar mais claro isso, depois a gente vai aqui para Timóteo, mas vamos lá para Efésios. Vamos ler aí do verso 3 em diante. Esse texto aqui nós já chamamos a sua atenção em outro momento, né? Nós vamos ler pelo menos até o verso de número 11. Vou ler o capítulo 5 de 1 a 11, tá? Sede, pois, imitadores de quem? Imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, e como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí o verso 7, que é o que ele chama a atenção aqui. Portanto, não sejais o quê? Participantes com eles. Seja participante do quê? Da desobediência, ou seja, daquilo que é da incontinência, da impureza, da avareza, ou de qualquer outra coisa que ele citou acima. Não sejais participante com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a quem? Ao Senhor. Você vai fazer aquilo que é agradável a Deus, não é aquilo que é agradável a você. Não é aquilo que é agradável aos outros. É o hierarquismo aqui. Aquela ideia, siga seu coração. Você está feliz? O importante é se você está feliz. Isso não é ética cristã também não. A pergunta do cristão é o seguinte: isso eu estou fazendo é agradável ao Senhor? Mesmo que não seja agradável para mim. Rapaz, quarta-feira, um calor terrível desse, eu queria, sei lá, estar num clube, uma piscina, comendo um churrasquinho, talvez, sei lá, ou um sorvete, um ula-ula, hein, Dona Gertrudes? O maior abacaxi. Isso é o que eu queria estar fazendo agora. Mas isso é para mim agradar. Agora é agradar o Senhor. Não, está lá dando um estudo bíblico lá. Então tá bom, então vamos lá dar um estudo bíblico. Se eu tiver a oportunidade de ir lá para o ula-ula, depois eu vou, mas primeiramente vou agradar o Senhor. Esse é o contexto. Procurar fazer o que seja agradável a Deus. E aí, você tem o verso 11, que é um outro verso que eu acho aqui determinante, né, e esclarecedor, que diz: e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, faça o quê? Não faça nada, fica quieto, não é problema seu. É isso que está escrito aí? Não, antes, porém, reprovai. Você está vendo uma coisa errada, você como filho da luz, você tem que trazer luz para aquele negócio. Fala, gente, está errado esse negócio, hein? Porque senão você se torna cúmplice. Existem meios para você reprovar isso. Hoje, com a civilização organizada como nós temos, você tem vários instrumentos públicos
para solucionar. Você não precisa ir lá bater no vizinho porque ele está batendo na mulher dele. Mas você tem 190, você tem o disque denúncia não sei das quantas, você tem uma série de mecanismos que você pode simplesmente se envolver para resolver o problema. Use. Você está vendo que o marido, que o vizinho está batendo todo dia na mulher. Ó, durante o dia você chega lá para a mulher, fulano, tá tudo bem? Ah, tá. Aí você olhou hoje, cai no banheiro. Fulano, eu tenho ouvido aí, esse negócio está certo não. Próxima vez eu vou chamar a polícia. Não faça isso, porque senão ele vai... Não, então eu vou te levar lá, eu vou lá com você. Se não tem condição de você confrontar o vizinho, porque o vizinho é muito grande, use os mecanismos que você tem. Mas dentro da ética cristã, o problema da sociedade é nosso problema. Nós estamos vendo um bando de jovens se reunindo todo dia na esquina da praça para fumar maconha. Não mexe não é problema nosso. Meu irmão, nós precisamos de uma solução para isso. Nem se for para lá para evangelizar os caras. Nem se for para ir lá, sentar com o violãozinho lá e começar a cantar, eu amo Jesus. Agora, porque a igreja, ela assimilou essa ética de que não é problema dela, nós estamos colhendo o que nós estamos colhendo. Porque você assimilou essa ética contemporânea, a sua família está colhendo o que está colhendo. Os casais, as famílias, criação de filhos, os primos. É problema nosso, é isso que a Bíblia está dizendo. Como regra, para a gente entender. Então, quando a Bíblia diz os 10 mandamentos, honra o teu pai e tua mãe, e aí você vê um mimado não honrando o pai e a mãe dele, é sua obrigação chegar no cara e falar, meu amigo, seu pai e sua mãe, você devia respeitá-lo, hein? Você vê lá o seu sobrinho mal criado, teu pai é um banana, a mãe é, sei lá o quê, uma desmiolada, aí a criança cresce largada, abandonada, como se fosse dono do mundo. Você como tio, você fala, está errado. Seu pai não está fazendo o que deveria, sua mãe também não, mas você está fazendo errado. Tio, o senhor não é meu pai, mas eu sou seu tio. E se você não mudar de vida, esse negócio vai acabar mal para você. Seja o atalaia. É problema seu. Só que, não. Dentro da nossa ética cristã é o seguinte, cada um no seu quadrado. Não é assim que a ética contemporânea diz? Cada um com seus problemas, velho. Cada um no seu quadrado. Não, na visão cristã é um corpo. É uma postura diferente. É aquilo que é dito, por exemplo, em Tiago, né? Nós pregamos domingo passado de manhã. Aquele que converter alguém, tira essa alma do fogo, não lembra lá? É a ideia de você ir atrás, trabalhar, discipular, para tirar a pessoa daquela prática que está conduzindo ela para o buraco. É problema seu. E como cristão você tem que ser luz. Esses são alguns princípios relacionados à chamada ética bíblica, que está na mão contrária da ética que a gente tem vivenciado hoje. Hoje mesmo. Quantos exemplos nós pegamos aqui, só nesses 2 pontos e na citação anterior, de confrontos que a gente não vê mais na nossa sociedade. É um ET, acho que é um ET. Agora, imagine se dentro desse discipulado, você não tem um ET, mas dali a pouco você tem 2, 10, 20, 50 pessoas fazendo aquilo que tem que ser feito,
você como cristão da sua casa fazendo o que tem que ser feito, pelo menos dentro do âmbito familiar, dali a pouco você começa a influenciar. A gente se isentou de tudo. A gente, escola, a gente não vai mais para a associação de pais e mestres. A gente prefere se lascar, pagar uma escola particular, porque a escola pública não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque nós largamos. Não tem mais jeito porque todo mundo falou assim, não é problema meu. Por isso que está do jeito que está. Uhum. Quem comprava televisão já acabou. Aí fica todo mundo solto. Todo mundo solto. Todo mundo sabia. Isso. O pai referendava, inclusive, a chamada de atenção do outro. O seu Zé chamou a sua atenção? Então, o seu Zé tem razão. A professora chamou a sua atenção? Então, ela tem razão. Hoje não, é tudo um bando de... hoje... hoje é só no... Não, eu vi hoje uma cena lá, dentro de um avião, você tem que desligar o celular. É norma. Aí a mãe pegou o celular da filha para desligar. A filha deu um piti que o avião não podia decolar por causa que a menina não deixava. Porque queria o celular. E a mãe com a cara de, fazer o quê, né? Fazer o quê? Não é ali que você vai ter que corrigir. Você tinha que ter corrigido antes, para chegar e não ter essa situação. Ali, meu amigo, você vai passar vergonha mesmo. É igual quando você vai no supermercado, né? O supermercado, para mim, é um laboratório fantástico. O que você vê de questão antropológica, sociológica, o supermercado é fantástico. Há umas 2 semanas, passei no supermercado, aí chegou uma mãe com 2 filhos, 2 meninos. Um de uns 7 anos e um de uns 4, 5 anos. Dos 4, 5 anos lá, não sei o que ele queria, que a mãe disse que não ia comprar, o bicho virou uma enguia. Eu estava entrando até debaixo das gôndolas. Aí o outro puxava o pé dele e dizia, a mãe, vai vergonha pra mãe. Agora por quê? Porque já é uma sequência. Aí eu passei com o carrinho, a senhora está precisando de ajuda, senhora? Ela, não, moço. Aí juntou o moleque, saiu com o moleque para lá. Ridículo. Agora, é fruto do quê? Mudanças na ética. Nós vamos mudando o padrão ético, nós vamos mudando o modo de enxergar o mundo, nós vamos abrindo, nós vamos nos tornando cúmplices. Já está insuportável. E vai ficar mais. Agora, pelo menos dentro de um contexto de cristianismo, a gente tem que começar a mudar. Para tentar influenciar a nossa casa, para tentar influenciar, sei lá, nossa vizinhança, os familiares, e quem sabe ter uma luz aí no fim do túnel, porque senão o negócio vai complicar. Último texto aí, 1 Timóteo 5:22. Primeira Timóteo capítulo 5, verso 22. Um contexto a respeito da liderança da igreja, mas não serve, né? Deixa eu ler o 20 aqui, vou aproveitar o 20 aqui, porque aí eu já trato de um outro assunto aí, tem alguns minutinhos ainda, tem 9:30. Então o verso 20 é assim, ó. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Hoje qual que é a ética? Qual que é o padrão cristão? Hoje o padrão cristão é do Cortella. Hoje o cristianismo, ele recebeu uma atualização via Cortella.
Repreenda em secreto e elogie em público. Padrão bíblico. Repreenda em público e elogie em secreto, porque a vaidade é uma desgraça. Então, a pessoa tem que ser humilde. Só que, sob influência do Cortella, o que se faz? Ao invés de adorar a Deus, a igreja está adorando os homens. É tanto antropocentrismo que o foco do culto não é Deus mais, é o homem. Fazer tudo agradável para você. E repreensão? Que repreensão? Nem secreto e nem em lugar nenhum. Ninguém mais fala nada de ninguém. Ninguém puxa a orelha de ninguém. Se o cara quer viver torto, o problema é dele. O importante é que ele está na igreja. O importante é que ele dá o dízimo. Agora, se ele quer viver tudo torto, o problema é dele, pastor. Então não vai mexer, pastor. Não mete com isso, não. Não é problema seu, pastor. Prega lá, sobe lá de domingo. Prega lá, dá uma escolinha dominical, traz uma mensagenzinha qualquer lá, recebe o saláriozinho do senhor lá e vida que segue. Não mexe com esse negócio. Esse é o tipo de conselho que você tem hoje. Você pega o próprio Senhor Jesus. Pedro fazia as besteiras lá, ele chegava e dizia, Pedro, vem cá, Pedro, vamos aqui pro quartinho de novo, vamos conversar aqui. E nada, já dava chapuletada no Pedro na frente de todo mundo. Arreda de Satanás. Pronto. Você vai me negar 3 vezes, cara. Por que os outros evangelistas escrevem com detalhes todas as palhaçadas aí que Pedro fazia? Porque foi público e notório para todo mundo. Pronto, resolve o problema. Mas vejamos o verso 21 e 22 aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. É lógico que o contexto aqui é de liderança, o contexto de formação de liderança e de constituição de liderança, mas o princípio é o mesmo. Não torne cúmplice do pecado dos outros. Se você sabe que o cara tem algum problema, repreende o cara. Não faz dele um líder. Hoje o que a igreja faz? Pastor, vamos eleger o Joãozinho, pastor. Vamos eleger o Joãozinho? Porque vai que ele pega firme na igreja agora. Vamos dar um cargo pro Manuel lá, pastor. Porque vai que aí ele começou a vir com a mulher dele, a gente sabe que tem uns negócios meio errados ainda, mas se a gente colocar ele de presbítero, vai que ele pega no tranco e começa a andar direito. Meu amigo, esse não é o padrão da igreja, velho. Para você ser alguém na igreja, você tem que, para você assumir uma posição de liderança na igreja, você tem que ser antes. Não é porque você se tornou oficial da igreja que você vai começar a ter um padrão diferente. Não, o padrão é antes de você se tornar oficial. Paulo vai apresentar uma listinha de postura que você tem que ter antes de se tornar oficial da igreja. Mas tem gente que acaba impondo mão precipitadamente sobre as pessoas, dando cargo para as pessoas, para prender as pessoas na igreja. E aí acaba trazendo maldição para a própria igreja e prejuízo para a própria igreja. E espiritualmente falando, se torna cúmplice do pecado desses caras. Veja, a lei moral não é simplesmente apontando para a responsabilidade individual, mas aponta para a responsabilidade coletiva. Dependendo da sua posição, da sua vocação, dependendo do seu contexto, você tem que exigir que aquele que está debaixo da sua autoridade cumpra aquilo que é obrigado e deixe de fazer aquilo que é proibido. Tudo bem? Difícil, né, dona Gertrude? Não é fácil, não, mas esse é o padrão. Perguntas, irmãos?
Tranquilo, hein ou não? Muito longe daquilo que nós falamos? Do que nós estamos vivendo ou não? Está muito longe, né? Parece que está do avesso, na verdade, né? E dentro da igreja. Não estou falando nem lá de fora, dentro da igreja. Nós precisamos restabelecer o verdadeiro cristianismo, irmãos. O cristianismo pautado nos princípios da palavra de Deus. E não na influência inclusive satânica, né? Porque muitos desses princípios que a igreja tem seguido são totalmente contrários ao princípio de Deus. E se é contrário ao princípio de Deus, só tem uma outra fonte. O inimigo. Tá certo? Vamos orar, encerrando? Senhor, nós te damos graças por mais esse tempo de estudo que passamos, pedimos a tua bênção, a tua direção, para que o teu Espírito, ó Deus, nos conduza a compreender cada vez mais aquilo que a tua palavra diz, de modo que a nossa prática esteja em concordância com a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, teu Santo Espírito, nos molde e nos conduza de volta ao padrão da tua palavra. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Acho que o Gabriel está me dando um toque aqui, que tem pergunta aqui, Gabriel, é isso? Então, só antes de encerrar, irmãos, acho que, vamos ver aqui, é do Lucas. Pastor, em obediência à Bíblia, nós devemos reprovar uma atitude reprovável. Mas, e quando o erro está sendo cometido por uma autoridade pessoal, como um pai, por exemplo? Você vai chamar a atenção da mesma forma. Meus filhos chamam a minha atenção toda vez que eu piso na bola. Faz parte. Os pais não são santos, anjos, eles erram também. Agora, é importante, né? E às vezes não é fácil, né, para o filho chamar a atenção do pai, principalmente se o pai é o pastor, mas faz parte, né, irmão? E às vezes tem que, da mesma forma que o filho vai crescendo no conhecimento de Deus, aí que ele vai vendo mais os erros do pai. Faz parte. E um filho pode ser instrumento de Deus para chamar a nossa atenção e fazer a gente rever algumas práticas e mudar algumas posturas, faz parte. É muito comum a gente ter algumas práticas, né, que a gente faz, mas a gente só percebe quando vê os filhos imitando. Né? Coisa simples, né? Pegar a bolacha e passar na manteiga. Ué, tem faca, mas a gente, para economizar o caminho, aí você vê a criança falando, pega a faca. Aí você dá uma dor na criança, aí a criança fala, mas o senhor faz também. Aí a mulher fala, você faz. Aí eu faço. Aí você já começa a se policiar para não fazer. Então, mesmo sendo difícil, Lucas, é lógico que o filho não vai desrespeitar o pai. Ele como filho, ele vai ter a postura, né, de corrigir, de pelo menos questionar. Aí entra a sabedoria, né? Porque se você confronta a autoridade, aí você cria um problema. É a mesma coisa quando a gente trata de encontro de casais. A mulher, ela pode chegar para o marido, fazer um comunicado ou fazer uma solicitação. Dependendo do jeito que ela traz, o resultado vai ser diferente. Fulano, eu vou em tal lugar. É de um jeito. Bem, eu estou pensando em ir em tal lugar, o que você acha? Mas por que você quer ir lá? Faz disso. Tá bom. Mas se você chega confrontando, vai dar zebra. Não é assim que acontece? Comprei tal coisa. Mas peraí, você nem conversou comigo? Não, pode devolver, eu não vou pagar isso não. Bem, eu estou pensando. Muda.
completamente. Ainda mais por conta da essência do sexo masculino. Se ele é consultado, ele se coloca como o consultor, o conselheiro, e mesmo que o negócio seja bom, em última instância, fala, eu que autorizei. Não é assim? Faz parte da essência pecaminosa do homem. Mas se a mulher chega confrontando, vai ter um problema. Agora, se ela se apresente solicitando, querendo a opinião, meu irmão, é como as próprias mulheres falam, né? O homem é o cabeça, mas nós somos o pescoço, não é assim que vocês falam? É o pescoço que gira a cabeça para onde quer, né, dona Sueli? Agora, tem que saber girar esse pescoço, porque senão você quebra. Então essa é a mesma sabedoria. E o filho, da mesma forma, Lucas, o filho ele pode corrigir o pai, mas desde que ele não confronte. Se ele chega com o dedo em risco, querendo dar uma de autoridade sobre o pai lá, vai levar. Agora, pai, eu preciso conversar com o senhor, tal, colocar numa situação amigável. Pai, eu tenho visto que o senhor tem feito isso me incomoda. Como que é isso, pai? Opa, o pai fica envergonhado e muda. Não é assim que acontece? Agora, se você chega confrontando, aí dá zebra. Então, é possível sim. Vamos lá, então, na pergunta dele aqui, um filho pode corrigir o pai? Sim. Ou basta encaminhar para o pastor, por exemplo? Não, às vezes o seu pai, quando ele erra, é o princípio de quando o irmão erra. Você vai primeiro, tenta corrigir com ele. Se o pai se arrependeu, mudou de vida, ganhar o irmão. Se não, leva testemunha, leva a mãe, os outros irmãos, aí conversa. O pai não mudou, tal, é crente, mas mesmo assim continua na prática errada, aí sim, traga a igreja, aí vai tratar com ele. Se ele se arrepender, ganhar o irmão. Se não, vai receber a disciplina que se espera. E se esse pai não frequenta a igreja? E tem uma postura, então, de pecado. Aí é complicado. Se é uma situação de pecado individual, porque dentro da perspectiva bíblica, existem pecados individuais, né, pessoais ou coletivos. Se trazem prejuízo para a família, ou se traz prejuízo para a sociedade, se é um pecado que é um crime, por exemplo, aí infelizmente você vai ter que resolver essa situação de outra maneira. O meu pai agride a minha mãe. Como que eu tenho que fazer? Meu pai não é crente. Como que eu tenho que fazer? Tenta, pai, esse negócio não está certo. Aí ele me agrediu também. Mais dia, menos dia, você vai ter que procurar, então, a autoridade competente para se preservar e preservar, inclusive, a sua família. Fazer o quê? Vai ter que chegar num patamar desse. Que mais? Eu acho que é isso. Espero ter auxiliado, Lucas. Qualquer coisa que você tem lá, a gente vai conversando no WhatsApp se você precisar. Tá bom? Irmãos, muito obrigado então. A gente vai seguir. Agora, semana que vem, se Deus permitir, a gente entra no texto de Êxodo, tratando então dos mandamentos e aí estudando, segundo nosso catecismo maior, o que significa cada mandamento, o que cada mandamento proíbe e que cada mandamento acaba incentivando a fazer. E aí a gente começa a tratar de algumas questões do dia a dia, que aí já vai começar a moldar de uma maneira mais clara ainda, não só trazer o assunto, mas começar a moldar as nossas práticas. E aí a gente vai ver que, infelizmente, tem muita coisa que ainda precisa ser mudada em todos nós.